Opa, e aí, você alguma vez já se perguntou qual foi a origem dos sobrenomes? Neste vídeo você vai conhecer a história dos sobrenomes, como e onde surgiram. Gostamos sempre de trazer vídeos com bons conteúdos e assuntos interessantes, então não deixe de seguir o canal, pois isso nos ajuda muito a trazer novos assuntos toda a semana. Este é o canal Meta Singular. E para você que gosta de programação ou está procurando uma opção de renda extra, no final deste vídeo vou te dar um presente. Fique ligado! Embora se diga que o uso de sobrenomes tenha surgido entre os chineses há cerca de 5.000 anos, criação do mitológico imperador Fuxi, a quem se atribui também a invenção da escrita, a verdade é que a prática tal como a conhecemos hoje só foi adotada entre os séculos 16 e 18. Desde a pré-história até a antiguidade, o homem ocidental sempre se identificava apenas pelo nome próprio. Mesmo os antigos gregos eram identificados apenas pelo nome próprio. Alguns mais proeminentes usavam como complemento uma informação geográfica ou seu local de nascimento, como Tales de Mileto, ou de filiação, como Aristides, filho de Lisímaco. É o que conhecemos hoje por sobrenomes toponímicos e patronímicos, falaremos deles mais tarde. É possível notar esse costume também entre os hebreus: José de Arimateia, Jesus de Nazaré ou Simão, filho de Jonas. Mas nesse tempo, ainda não havia o conceito de identificar um grupo familiar por várias gerações com o mesmo sobrenome. A prática foi refinada na antiga Roma. Com o passar do tempo e a burocratização do Estado, além do praenomen, o nome próprio ou prenome, os romanos passaram a usar uma classificação por nomes para identificar cada indivíduo. O nome próprio vinha primeiro, depois vinha o nomen, que designava o clã ou tribo de origem, e, por último, o cognomen, que designava a família. Os romanos ilustres acrescentavam ainda um quarto nome, o chamado agnomen, que era usado para celebrar feitos memoráveis. Assim, Júlio César era Caius Iulius Caesar, prenome Caio, do clã Júlia, da família César, e seu filho adotivo e herdeiro, o imperador César Augusto, adotou o agnome Augustus, o divino. Quando o Império Romano desintegrou-se no século V, a utilização de nomes próprios sem identificação dos nomes de família tornou-se costume novamente. As tribos bárbaras germânicas, responsáveis pela queda de Roma, não conheciam o uso de sobrenomes. Na verdade, como os antigos gregos e hebreus, eles faziam tão somente o uso de referências geográficas ou de filiação. No século VIII, nos textos latinos era comum o uso de sobrenomes de filiação, tal como na antiguidade. Assim, expressões como Paulus Filius Petri, Paulo filho de Pedro, ou Paulus Filius Candam Petri, Paulo filho de um tal Pedro ou de um cidadão chamado ou conhecido por Pedro. Esse costume perdurou até os séculos XII e XIII. Nessa época, com o aumento populacional nos centros urbanos, os nomes próprios já não eram mais suficientes para distinguir as pessoas. Com o surgimento das disputas quanto ao direito de sucessão de terras e bens entre os senhores feudais, foi preciso encontrar algo que indicasse vínculo com o proprietário, para que os filhos ou parentes pudessem tomar posse da terra ou dos bens, antes que outra pessoa com o mesmo nome tentasse se passar por herdeiro. Da importância de deixar registrados todos os atos políticos, econômicos e religiosos da nobreza surgiu a necessidade de identificar com exatidão quem era quem. No entanto, mesmo tendo sido a origem para a maioria dos sobrenomes usados hoje, na Idade Média boa parte deles nada tinha a ver com os nomes de família. Isto é, eles não eram hereditários, não eram passados de pai para filho. A primeira referência ao uso hereditário do sobrenome surgiu em Veneza, no norte italiano, no século IX, chegando depois à França e Península Ibérica no século XI e à Inglaterra 100 anos mais tarde, mas sem uma norma definida e clara. Durante o século XVI, já passou a ser possível reconhecer uma linhagem familiar mesmo entre aqueles que não possuíam títulos de nobreza. A Reforma Protestante, 1517, contribuiu muito para a popularização do uso de sobrenomes.
A partir do ano de 1524, os pastores começaram a anotar e manter os registros de casamentos e batismos em suas igrejas como forma de contabilizar seus fiéis. Depois do Concílio de Trento, 1545 a 63, os católicos também passaram a fazer o mesmo. Estes primeiros registros apontavam nada mais do que simples apelidos ou alcunhas, por isso os sobrenomes indicavam geralmente características físicas, lugares de origem, as profissões ou o nome dos pais. Algo semelhante ao que faziam os gregos antigos, os hebreus e também os bárbaros germânicos. Por exemplo, como diferenciar duas pessoas de nome próprio João que moravam na mesma cidade? Era acrescentado um alfaiate ao nome do João que costurava. Ou então, se já existisse um João alfaiate, era anotado uma característica física, pequeno, se ele fosse baixo. Assim, o uso dos sobrenomes se tornou comum mesmo entre as camadas mais baixas da população e não mais exclusividade da nobreza ou da burguesia. Um pouco mais tarde, entre o final do século XVII e o início do século XIX, eles se tornaram hereditários e permanentemente fixos a uma família. Para qualquer fim, fosse civil ou religioso, o homem comum poderia então comprovar por meio de documentos o pertencimento a uma determinada família. É por isso que a maioria das pessoas hoje consegue rastrear, com relativa facilidade, raízes familiares até a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 48. Alguns, com um pouco mais de dificuldade, conseguem fazer isso até a época da Reforma ou mesmo antes. Mas a popularização do costume de usar sobrenomes não padronizou as formas de usá-lo. Cada país adotou uma maneira diferente de transmitir para a geração futura o nome da família. Entre os alemães, por exemplo, o sobrenome paterno era mantido em evidência, enquanto na Península Ibérica o sobrenome do pai era privilégio dos primogênitos e às mulheres cabia, quando muito, receber nomes santos. Dentro da cultura ocidental existem formas variadas de apresentar os nomes. Na maioria dos países, o nome próprio precede o sobrenome. Já nas culturas africana e oriental é comum o sobrenome preceder o prenome na ordem do nome. Nos países de língua inglesa, francesa e alemã, pelo menos entre os protestantes é comum a mulher usar apenas o sobrenome do marido depois de casada e os filhos receberem somente o sobrenome paterno. Nos países da Península Ibérica e na América Luso-Hispânica, de forma geral, não sendo uma regra seguida à risca, o costume é que a mulher receba o nome do marido e mantenha o de um dos genitores, o pai, quase sempre, ou mesmo dos dois. Na sequência, os filhos do casal recebem os dois sobrenomes, do pai e da mãe. Sendo filha, ela perderá o sobrenome materno ao casar, em detrimento ao do esposo. É um costume muito usado no Brasil, embora nas últimas décadas isso também tenha se modificado, com muitas possibilidades, como o uso do sobrenome da mulher pelo marido. Historicamente, no entanto, entre os portugueses e os brasileiros do período colonial não era comum que a filha mulher recebesse o nome do pai, e nem os filhos homens mais novos. Em Portugal, durante os tempos da monarquia e pré-revolução francesa, os filhos do sexo feminino recebiam o sobrenome materno ou alguma alcunha religiosa, como dos Anjos, Assunção, etc. Os filhos não primogênitos, por sua vez, recebiam sobrenomes de outros membros da família, muitas vezes o sobrenome do avô paterno. Quase sempre, somente o filho mais velho levava à frente o sobrenome paterno assim como o título de nobreza, se fosse o caso. E aí, me diz, você conhece a origem do seu sobrenome? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com seus amigos. E como eu havia prometido, aqui abaixo do vídeo, deixei o link para você baixar 100% grátis, um e-book completo ensinando a programação Python, de jeito simples e fácil, para você aprender sem mistérios e já começar a ganhar uma grana como programador. Até a próxima!